Quer saber mais sobre os problemas oculares no Poodle, no Shih Tzu e no Pug? E a catarata nos cães diabéticos, será que opera ou não opera? Isso e muito mais no nosso vídeo de hoje. Eu sou Marcia Lima, médica veterinária, e esse é o De Cão e Gato Canal, e o nosso vídeo de hoje tem dicas preciosas da saúde ocular dos cães. Se liga! Antes de rolar o conteúdo para vocês, deixa eu apresentar a nossa entrevistada da De Cão e Gato Live de hoje. A doutora Adriana Lima Teixeira é médica veterinária especializada em oftalmologia de cães e gatos. Ela atende em Moema, no Provet, em São Paulo. Também é coordenadora do Serviço de Oftalmologia de 2 hospitais em São Paulo e da pós-graduação em oftalmologia veterinária. Enfim, mais uma super fera respondendo as perguntas de vocês. Segue o vídeo! É comum problema ocular no cão? É uma coisa que acontece com muita raridade? Se você perguntar para alguém que faz só clínica geral, né, Marcinha, talvez ele te responda que é raro, né? Dentre você que é dermatologista, eu acho que na clínica geral aparece muito mais problema de pele do que problema ocular. Agora, os problemas oculares, eles são muito frequentes, né? Tanto que hoje no Provet, quando eu comecei sozinha e hoje nós trabalhamos em 6 oftalmologistas com agenda cheia todos os dias da semana. Então, são muito frequentes os problemas. E o que é interessante da oftalmologia é que quando a gente faz o tratamento adequado no início do quadro, a gente consegue resolver praticamente 100% dos problemas, né? Então, é muito importante que esses animais sejam encaminhados para alguém que tem conhecimento na área precocemente, né? É importante que o clínico não fique tentando tratar para depois encaminhar, né? Então, a gente aprende sim. Hoje eu acho que a gente conseguiu fazer uma conscientização dos nossos colegas muito grande, né? E hoje a gente atende os problemas num estágio bastante inicial, diferente de quando eu comecei há 20 anos atrás, né? Então, hoje a gente consegue ter um resultado muito bom. E sim, né? Respondendo a sua pergunta, sim, a casuística, para quem atua só na área, é muito grande. Verdade. Quem tem cachorro já, com certeza já viu remela demais, problema ocular acontecendo, e realmente acontece bastante. Tem alguma dica de quando a gente vê o animal, sei lá, acordou? A gente também acontece assim, né? A gente às vezes acorda cheio de remela, eu que sou alérgica, o olho tá lá todo ruim, e a gente lava e quem é alérgico vai deixando pra lá. Para quem está em casa, para quem não é veterinário, se o cachorro aparecer com um olhinho cheio de remela, tem alguma orientação para a gente dizer, olha, pode limpar com soro, pode passar álcool não, né, gente? Mas alguma coisa e procurar o colega veterinário, é uma bobagem, não é? Tem alguma dica simples para a pessoa não se apavorar à toa, mas também não deixar passar um caso mais sério? É assim, a secreção ocular, né? Quando o tempo tá mais seco, a gente tem mesmo, a gente percebe isso na gente, né? Tem meses que você acorda com o olho normal, tem meses que você acorda com uma remelinha. Então, quanto mais seco for o clima, é mais comum aparecerem secreções oculares. Agora, se isso é diário, né? Tem animais que diariamente tem aquela quantidade de secreção. Isso provavelmente é normal. Você pode limpar com soro fisiológico, ou limpar só com água mesmo, como a gente limpa o nosso olho, né? Sem maiores preocupações. Agora, se a quantidade de secreção aumenta, ou se associado à secreção, você começa a ter outros sinais, como olho vermelho, dor, né? Coceira, aí sim eu acho que é um motivo para procurar o oftalmologista. Tem algumas raças, né, que são mais predispostas a problemas oculares. Em algumas raças a gente se preocupa mais com os sinais. Por exemplo, os animais que não têm focinho, né, os braquicefálicos, eles têm uma sensibilidade da córnea diminuída. Você sabia disso? E não. Oh, eu, Os animais muito eu, olhudos, né? eu Eles brinco dizendo têm. que o olho chega antes, então ele é onde chega, o olho bate na parede, o olho bate no sofá e machuca o olho, né? Porque os olhudos E sabia da talvez por córnea, isso, né? não. Legal. Talvez por isso eles sintam menos incômodo, o que é uma coisa muito ruim, porque eles são capazes de fazer machucados graves e não demonstrarem sinais. Então, se você falar assim para mim, eu tenho um poodle que está com o olho fechado, esse poodle está te dizendo que tem um problema ocular e que precisa de ajuda, provavelmente uma úlcera de córnea, né? Que é o problema mais comum que causa dor e o olho fechado. Um shih tzu com uma úlcera de córnea leve ou grave, muitas vezes ele não vai demonstrar nenhum sinal. Então, se você tem um shih tzu em casa e ele tem um pouquinho de secreção que ele não tinha habitualmente, talvez seja um motivo de você levar ele correndo para alguém
que atuem na área de oftalmologia, né? Então, dependendo da raça, os sinais são mais ou menos importantes. Para um Shih Tzu, para um Pequinês, para um Pug demonstrador, é porque, às vezes, o quadro já está bastante avançado. Então, dependendo da raça, a gente muda a orientação também. Quando tem a gente tem com muita facilidade não, né? Mas vai ficando velho, vai ficando com catarata, é muito frequente, muito comum. E a gente já ouviu falar, não estou pensando no mundo veterinário, mas pensando em quem está em casa com o cão no colo, né? A gente já ouviu falar de catarata de cão, então acontece, é frequente. Quando é que a gente pode suspeitar que a catarata está aparecendo? Para quem está em casa lá olhando, né? A carinha dele lá, dá para ver? Tem algum teste que possa fazer para poder ir pedir ajuda lá no veterinário? A catarata, no cão, né, que é a espécie que a gente atende com mais frequência com catarata, ela em geral é uma catarata hereditária. Então, diferente do que acontece no ser humano, que a gente tem catarata em pessoas mais idosas, no cão, o maior risco de aparecimento da catarata é entre 3 e 9 anos de idade, né, que a gente chama de catarata juvenil ou catarata hereditária. Então, é muito comum, dependendo da raça também, essa catarata aparecer precocemente, com 3, 4 anos de idade. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas ele é tão novo para ter catarata, né? Não, ele está na faixa de risco mesmo do aparecimento da catarata. Então, eu acho que, assim, existem algumas coisas. Uma, todo animal deveria passar numa consulta com alguém que atua na área de oftalmologia em algum momento da vida, talvez em torno de 1, 2 anos de idade, né? Quando... alguma idade ideal, né? Quando tiver um ano e pouco, leva. Legal. O ideal não é o filhote, né? O ideal é depois de 1 ano de idade ele passar numa consulta, porque a gente consegue detectar algumas alterações precoces e dar um direcionamento para esse cliente, uma orientação, dependendo da raça. A gente pode dizer, o ideal é que você venha numa avaliação anual, porque o seu animal tem um risco grande de desenvolver catarata, por exemplo. A catarata é a maior causa de cegueira no mundo, né? Tanto para o ser humano quanto para os animais. Se ele indicar a cirurgia no momento certo, a gente só vai conseguir se esse animal passar por uma avaliação oftalmológica, em que a gente dilata a pupila, a gente avalia realmente. Então, o que eu posso dizer para os donos observarem em casa? Se você começar a notar mudança na cor do olho, né? Principalmente se um olho está diferente do outro, o ideal é procurar ajuda, é procurar uma consulta para que você faça o diagnóstico precocemente. O ideal não é esperar o animal estar completamente cego da catarata para ir procurar ajuda. A gente pode operar, Adriana, esses animais? Pode, mas o resultado é pior. Então, o ideal é se antecipar a isso. Outra coisa são os animais diabéticos, né? Os animais diabéticos, os cães diabéticos, eles fazem catarata secundária diabetes. Então, muitos endocrinologistas, eles já têm encaminhado para a gente avaliar esses animais antes deles desenvolverem catarata. Isso é bem legal. E a catarata no diabético, por vezes, se desenvolve de um dia para o outro, né? Ou de uma semana para outra. Muito precocemente, eles ficam cegos e ela tende a ser uma catarata bilateral. Imagina, se esse animal já passou em consulta comigo, se eu já conheço ele, se eu já manejei intercorrências, por exemplo, muito comum esses animais terem olho seco também. O olho está pronto para a cirurgia no momento que for necessário. O cliente só me liga e fala, olha, Adriana, ele começou a bater em tudo. Tá bom, muito mais rapidamente eu consigo organizar essa cirurgia do que se ele for deixar para me procurar quando ele tiver o problema. Então, muitos endocrinologistas já entenderam isso e já, no diagnóstico da diabetes, já colocam lá na orientação deles que procurar um colega, né, que atue na área de oftalmologia é essencial. E aí, então, isso já tem acontecido. Para deixar um aviso aqui, para fixar bem esse aviso, gente, se você tem um cão e o colega veterinário, seja onde for no Brasil, diz para você que ele é diabético, está medicando a diabetes, vai lá no veterinário que atendeu a diabetes e fala, assistir a live da De Cão e Gato e eles pediram para a gente perguntar para você se precisa ir no oftalmologista. Então, aí, ou quem é da sua equipe para marcar uma consulta com o oftalmo, conversa com o veterinário que te atendeu e sugere para ele para ver se é o caso e para indicar aí para fazer precocemente, para fazer prevenção. Adorei essa dica. Ó, Gonçalves _ Letícia perguntou: Poodles tem bastante problema oftalmológicos mesmo? É comum no Poodle problema de olho, Adriana? Poodle tem problema, assim, desculpa, né? Como é que é o nome de quem fez essa pergunta? Letícia Gonçalves. Letícia, desculpa se você tem um Poodle, mas Poodle tem problema
em todos os lugares, né? Ele tem problema nas articulações, ele tem problema no olho. Ele é um querido, mas ele dá Tudo. bastante trabalho para os donos, né? Tem problema de pele, né, Marcinha? Graças a Então, Deus. então os poodles, sim, eles têm. Mas a gente costuma dizer, o problema mais frequente do poodle é a catarata. E a gente costuma dizer que a catarata do poodle é uma catarata amiga, uma catarata gostosa de operar, que evolui muito bem no pós-operatório. Então, eu sou fã dos poodles. Eu já tive um poodle, né, Marcinha? Você lembra do meu poodle? Que Lembro, viveu com a Patrícia. gente no rural? Então, eu sou fã dos poodles e eles não são um desafio pra gente. A gente tem raças que são mais desafiadoras. Por hoje é só, meus amores. Outro dia tem mais dicas de Adriana Lima Teixeira para vocês aqui no nosso canal. Aproveita e deixa nos comentários o que mais você quer saber sobre os problemas oculares em cães. Um beijo, até o próximo vídeo.